Bem-vindos! Vamos nesse tutorial conversar sobre comunicação com confiança. Ele é baseado no curso de Jeff Hansel, que foi realizado para o LinkedIn. Então, o que é comunicar-se com confiança? Quais são as características de um good speaker, uma pessoa que fala bem em público? Você já parou para pensar nisso? Então agora nós vamos conversar sobre esse assunto. Uma das coisas importantes são as características de alguém que consegue se comunicar com facilidade, consegue passar a sua mensagem. Dentro dessas características nós temos a confiança. É a pessoa que realmente sabe do que está falando, que passa aos outros que ela domina o assunto sobre o qual ela está falando. Então essa é a primeira característica fundamental, dominar o assunto que você vai falar. Uma outra característica é falar direto ao ouvinte. Então, se nós estamos gravando e falamos direto à câmera, nós temos que imaginar que nós estamos falando direto ao ouvinte. Se nós estamos em uma palestra, se nós estamos em um curso com um número menor de pessoas, nós temos que falar diretamente para as pessoas que estão nos ouvindo. Essa pessoa que fala bem, ela parece que sabe o assunto e ela demonstra que sabe o que ela está falando. Então isso também é relacionado à confiança sobre o tema que ela vai abordar. Uma outra característica é que essa pessoa parece genuína, ela parece verdadeira, ela parece animada em estar ali naquele momento, passando o assunto sobre o qual ela domina. E uma outra característica é que ela consegue se conectar consigo mesma e se conectar com os outros que estão ouvindo-a. E como é que a gente se conecta com os outros? A gente se conecta através da nossa voz e através dos nossos gestos. Isso vai fazer com que a gente tenha uma conexão melhor com a pessoa que está nos assistindo. Nós já falamos sobre as características de um good speaker, de alguém que fala bem. Mas como as pessoas interpretam aquilo que você quer falar? Bom, existe a regra dos 3 Vs. A questão visual, a questão vocal e a questão verbal. Dentro do primeiro V, que é o visual, estão englobadas a questão física, então a sua aparência, o que você quer passar com a sua aparência, a sua expressão facial, então como você usa o seu rosto, a sua expressão para conectar-se com aquilo que você está falando. Depois nós temos a questão vocal, que seria o segundo V, que está relacionada ao som da sua voz, ao tom de voz e ao volume da sua voz. E por último, nós temos a questão verbal, que seria o terceiro V, que são as palavras que você usa para se comunicar. Então, a escolha das palavras é extremamente importante para que você seja entendido pelo seu ouvinte. Então, existe uma pesquisa que fala que a maioria das pessoas vai se fixar, ou seja, mais ou menos 55%, na questão visual. Então, como o seu corpo expressa aquilo que você está falando. 38% das pessoas vão se focar na sua questão vocal. Então, no tom da sua voz, né, em como você emite o som, como você está levando a sonoridade para o seu ouvinte. E somente 7% vai se fixar na questão verbal. Então, numa escala decrescente de importância, nós temos que nos preocupar muito com a questão corporal, depois com o tom da voz e, por último, com a escolha das palavras. Mas isso não quer dizer que todas essas coisas não sejam importantes, porque cada indivíduo vai aprender de uma forma. Algumas pessoas são mais visuais, então elas precisam de um estímulo visual maior. Outras pessoas conseguem se concentrar mais através do som.
e outras pessoas através da palavra, e algumas somente com tudo isso reunido. Vamos aprofundar mais a nossa conversa sobre o good speaker. A pessoa que fala bem, ela consegue tocar você, ela consegue fazer com que você haja, e ela consegue fazer com que você a ouça. Isso é uma coisa muito importante. Quantas vezes a gente saiu de uma palestra com vontade de agir, de colocar em prática aquilo que nos foi ensinado? Provavelmente isso aconteceu porque nós recebemos a informação de um good speaker, de alguém que fala bem. Então sempre pense nisso, que você quer tocar a outra pessoa, que você quer fazer com que ela haja, com que ela exerça suas ideias, ou que ela crie as suas próprias ideias, e com que ela ouça a mensagem que você tem para passar. Para isso, de novo, nós precisamos que a pessoa que fala seja conectada consigo, com as suas ideias, e que consiga interagir e conectar-se com os outros. Para isso, a expressão facial ela tem que refletir aquilo que é dito. Então, por exemplo, eu vou dar uma boa notícia. Hoje eu tenho uma boa notícia para dar para vocês. Essa não é a expressão de alguém que quer dar uma boa notícia. Então, não houve uma conexão entre o que é dito e a expressão facial, a expressão corporal. Então, isso é muito importante. Se eu vou falar sobre morte, hoje morreu um vizinho meu. Não há uma conexão entre o que é dito e a expressão facial e as emoções do indivíduo que está falando. Então, a gente tem que colocar ênfase naquilo que é necessário e mostrar o entusiasmo, mas também de acordo com as palavras que nós estamos usando e com aquilo que nós queremos refletir na nossa fala. Eu vou falar agora sobre o que se chama Racing Brain Syndrome, ou seja, o cérebro e a língua batendo uma corrida em dissincronia. Você já viu isso acontecer? Muitas vezes, né? Agora eu vou gravar um tutorial para vocês que é sobre... O cérebro não consegue acompanhar aquilo que a língua quer dizer, né? Então, começam aqueles momentos de... a gente começa a se perder, ou a gente interrompe o raciocínio porque há uma dissincronia naquilo que a gente precisa passar. Falar muito rápido prejudica a comunicação. Falar mais rápido do que pensar é a Racing Brain Syndrome. Então, eu preciso dar tempo para o cérebro processar aquilo que eu quero vocalizar, aquilo que eu quero falar. Um good speaker, ele não faz o que se chama uma comunicação de mão única. Ele faz uma comunicação de duas mãos ou de duas vias. O que quer dizer isso? Que eu consigo me conectar com o outro e eu recebo uma resposta do outro. Claro que isso numa gravação online fica um pouco mais difícil, mas quando nós estamos dando uma palestra, um curso, nós conseguimos perceber se o outro está conectado conosco, se ele está atento ao que nós estamos dizendo, se ele está focado naquilo que lhe é passado. Então é importante que a pessoa que fala preste atenção se os outros estão focados, no momento em que há uma interação presencial. Uma outra coisa muito importante que evita o falar rápido é dar tempo para o indivíduo entender, principalmente quando nós fazemos uma pergunta. Nós temos que dar tempo também para que ele entenda o que foi perguntado e que ele processe e pense no que foi perguntado. Então, que dia é hoje? Hoje é dia, eu não dei tempo para você pensar em que dia é hoje. Eu já fui respondendo automaticamente.
Então, é importante dar o tempo para o indivíduo entender. Respirar adequadamente é uma outra coisa importante. Se nós não respiramos adequadamente durante a nossa fala, nós disparamos no nosso corpo o fight ou flight, né? Ou a gente vai para a luta ou a gente vai sair correndo dali. Que são aumentos de hormônios que causam estresse, né? Cortisol, noradrenalina, norepinefrina, e tudo isso vai aumentar a nossa ansiedade, a nossa boca vai ficar seca, nós vamos começar a gaguejar, nós vamos começar a suar e vamos ter uma sensação de que as coisas não estão indo bem na nossa comunicação. Então, ter calma e respirar ajuda a não falar tão rápido e ajuda a diminuir o nível de estresse. Para que você consiga se comunicar com confiança, é fundamental organizar os pensamentos. O que quer dizer isso? Muito importante você pensar quais são as mensagens que a pessoa deve levar consigo após ouvir a sua fala, assistir a sua palestra, assistir o seu curso, assistir a sua apresentação. Que palavras são importantes para que fiquem fixas no pensamento da pessoa? Uma dica fundamental é usar palavras bem simples, sentenças curtas, frases de impacto que consigam ser gravadas pelo indivíduo. Então, uma dica importante é um pensamento, um tempo para a pessoa processar aquele pensamento e uma sentença curta. Essas 3 características são fundamentais para que a pessoa consiga guardar as suas mensagens. E é importante, então, você definir a sua ideia principal, a ideia principal do que você quer falar, escolher as palavras que melhor possam ilustrar essa ideia e aquilo que você quer passar para o indivíduo que está lhe assistindo. Para organizar os pensamentos ou as ideias, é importante ter um pensamento principal ou uma ideia principal, essa ideia ter um propósito. Então, o que você quer com a sua fala? Você quer informar ou persuadir o indivíduo com o que você está passando, com a sua ideia? Essa ideia principal, ela deve ter, no máximo, 3 ou 4 pontos que serão discutidos ao longo da sua palestra ou da sua fala. E depois desses 3 ou 4 pontos, cada um deles vai ter uma informação relevante, ou uma estatística, ou vai ter uma figura, um gráfico, uma foto, ou mesmo você vai contar uma história relacionada àquele ponto, que está relacionado à ideia principal. Uma das coisas que as pessoas gostam muito de assistir são os storytellers. Então, são as pessoas que contam histórias, que dão exemplos, ou exemplos pessoais, ou exemplos de casos clínicos, ou exemplos de histórias vividas por outras pessoas. Então, uma forma de contextualizar a sua ideia principal que vai atingir a um propósito que você tem com a sua fala. Existe um momento crucial na sua fala. Você já parou para pensar qual é? É a introdução. São os primeiros 20 segundos. Nesses primeiros 20 segundos, o ouvinte vai decidir se ele continua conectado com você ou se ele vai mexer no celular, se ele vai conversar com o colega que está do lado, se ele vai olhar para a parede. Então, essa introdução tem que dar para o indivíduo uma razão para ouvir o que você vai falar.
Por que as pessoas devem te ouvir? O que você tem de relevante para trazer para elas? É importante estar atento a como você vai começar a sua fala. Pode ser já com uma história, pode ser com um exemplo, pode ser com uma imagem de impacto. Mas o mais importante é que tenha energia e entusiasmo, porque o indivíduo já vai querer se conectar com você nesse momento. Um outro momento também importante é a conclusão. A conclusão não é o momento de trazer ideias novas. A conclusão é um momento de relembrar aquilo que você falou. É o momento de fixar as take-home messages. Então, quais são as mensagens que o meu ouvinte vai levar para casa? O que foi de principal que eu falei? O que eu gostaria que essa pessoa lembrasse ao sair daqui? Esses dois momentos são fundamentais. Mas, se você não conseguir segurar o seu ouvinte na introdução, ele não vai chegar no momento da conclusão com você. Isso é fato. O que a gente precisa fazer para soar confiante para a pessoa que está nos ouvindo? Primeira coisa, não se desculpar. Tem muitas pessoas que começam a dar uma palestra se desculpando pela cor dos slides, se desculpando porque o tempo é curto, se desculpando porque acha que não vai terminar em tempo ou não vai conseguir falar tudo o que gostaria. Não é um bom jeito de começar. Se eu tenho um tempo determinado para falar, seja de 10 minutos, eu tenho que me preparar para falar dentro dos 10 minutos. Isso nos leva também a pensar que eu não devo reclamar durante a minha palestra. Estou aqui para falar para vocês, mas infelizmente eu só tenho 10 minutos para falar sobre esse assunto. Quando você recebeu o convite para dar essa palestra, você já sabia que eram 10 minutos. Então, se prepare para falar em 10 minutos. Outra coisa importante, pode parecer que seja uma coisa mal educada, mas não começar a palestra agradecendo a quem lhe convidou. Você pode agradecer num momento posterior ou anterior. Comece já se conectando com o seu público. Enquanto você está agradecendo, o público não está conectado com você. Coloque vida na sua voz. Mude o tom. Faça com que os indivíduos prestem atenção em você. Então, por exemplo, vou falar uma frase aqui. A fisioterapia cresce a cada dia. Não tem mudança de tom na minha voz. Como eu posso fazer para dar ênfase para essa frase? A fisioterapia cresce a cada dia. Soa completamente diferente. Inclusive a energia com que a gente coloca na voz. Pense nisso. Soar confiante não é soar arrogante. São coisas completamente diferentes. Confiança gera conexão. O indivíduo vai se conectar com você. Você já parou para pensar sobre o poder da pausa? O que é o poder da pausa? É quando a gente diz algo importante e dá um tempo para a pessoa pensar. Você pode achar, mas se eu ficar pausando, a pessoa vai achar que eu não sei o que eu estou falando. Pelo contrário, quando você faz pausas e segue depois num ritmo normal, isso passa confiança e não insegurança. As pessoas inseguras ficam nervosas, falam rápido, não param de se movimentar. Então é completamente diferente de alguém que faz pausas. Mas fazer pausas não é demonstrar falta de energia. Você tem que ter cuidado com isso. É importante pausar antes e depois de cada frase,
Depois de algo importante, algo que você queira destacar na sua fala. Depois de uma pergunta. Lembra? Dá tempo para o indivíduo processar a informação que você passou. Faça pausas. Respire. Isso vai ajudar você a controlar o estresse, vai ajudar você a se conectar com as pessoas e vai ajudar as pessoas a entenderem aquilo que você está falando. Use os seus olhos para se comunicar. Não dizem que os olhos são o espelho da alma? Então, use os seus olhos para mostrar confiança, para mostrar que você domina o assunto que você está falando. Para isso, você pode, numa plateia, focar em um indivíduo enquanto fala, ou, no caso da câmera, focar para a câmera, como se estivesse olhando para uma pessoa, como se alguém estivesse ali ouvindo você. É importante mudar também a direção. Então, eu posso, numa plateia, olhar para o lado esquerdo, focar naquela pessoa, porque eu não preciso passar a plateia, a palestra inteira, olhando somente para uma pessoa. Então, eu posso virar para a esquerda, falar uma ideia, eu posso olhar ao centro, focar em uma pessoa e falar a outra ideia, e eu posso olhar à direita, focar, olhar para aquela pessoa e passar uma ideia. Fazendo isso, não é necessário que eu fique me deslocando, porque o caminhar, esse deslocamento, deixa algumas pessoas nervosas, algumas pessoas que estão assistindo. Então, às vezes é melhor mudar a direção e fazer pequenos deslocamentos ao invés de caminhar em um palco ou em frente a uma plateia. No caso da câmera, isso já fica um pouco diferente, porque daí você precisaria ter câmeras à esquerda e à direita para mudar a direção da sua fala. Mas você pode ficar um pouco de lado, usar o seu perfil para mudar a percepção da pessoa em relação ao que você está falando. Vamos relembrar. Foque com o seu olhar em um rosto ou na câmera. Use um pensamento, um rosto e uma ideia de cada vez. Conecte-se através dos seus olhos. Você acha que é relevante falar usando as mãos? Sim ou não? Se você se conectou comigo até agora, você percebeu que eu usei muito as mãos para me comunicar com você. É muito importante usar as mãos. Por quê? Usar as mãos ajuda a pensar, ajuda a expressar, ajuda a colocar força naquilo que você quer dizer. Faz você parecer mais interessante. Você usa a linguagem do seu corpo para passar o seu entusiasmo, a sua energia. Quando você usa o gesto, as mãos, os braços, você aumenta a inflexão na sua voz, então melhora o seu tom de voz. Faz com que você pareça um líder, alguém muito sábio, alguém que se expressa muito bem. E também ajuda você a ficar mais calmo. Faz toda a diferença. Vou falar aqui uma frase. Hoje está um dia lindo. Eu gostaria muito de subir as montanhas. Agora eu vou falar usando os braços. Hoje está um dia lindo. Eu gostaria muito de subir até as montanhas. Faz diferença? Faz, não é? Procure usar as suas mãos de forma natural, dando ênfase ao que você fala, justamente para não parecer um lunático que se movimenta sem sincronia e sem relação com aquilo que você está falando.
Uma dica importante é distanciar um pouco os cotovelos em relação ao corpo. Ajuda com essa fluidez, com essa movimentação. Fica mais fácil de fazer isso. E é importante cuidar para não fazer sempre o mesmo gesto. Então, sempre assim, por exemplo. Se eu fizer o tempo inteiro esse gesto, eu vou parecer que tenho algum problema, uma lunática, provavelmente, ou eu vou deixar o meu ouvinte ansioso porque eu estou falando, não estou conectando a minha fala, estou fazendo sempre o mesmo movimento. Tem algumas pessoas que ficam se balançando enquanto falam. Então, usar as mãos ajuda a que a gente não balance o corpo, que a gente consiga manter um foco melhor em relação àquilo que a gente vai falar. Além de usar os seus olhos para passar confiança, é importante você usar a sua expressão facial. O que você quer dizer para o indivíduo que está lhe assistindo? Use o seu rosto, use as suas expressões para passar genuinamente aquilo que é preciso ser dito. Vou dar um exemplo. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Faz diferença a expressão? Eu tenho que cuidar também com o contrário. Eu vou dar uma notícia mais assim alarmante, por exemplo, o número de casos de contaminação por Zika vírus aumentou. Não tem relação com aquilo que eu estou falando. Então, o número de casos de contaminação por Zika vírus aumentou. Eu usei o olhar e a minha expressão facial para passar essa informação. Uma outra coisa importante, principalmente quando a gente está dando uma palestra ao vivo, né? Quando a gente tem as pessoas ao nosso redor. Evite falar e ficar olhando para cima. Ou falar e ficar olhando para baixo. Eu vim hoje aqui para falar para vocês sobre um assunto muito importante. Cadê a conexão com o público? A pessoa que fala, ela está procurando algo no chão, ela está procurando algo no teto. É importante conectar-se e, de novo, seguir a dica de focar em alguém na plateia ou mesmo focar na câmera. A gente pode ter um pequeno papel, se nós não formos usar um recurso audiovisual, que nos lembre de alguns tópicos. Mas o ideal é não ficar consultando e não ficar lendo aquilo que precisa ser passado. Ler não é sinônimo de falar bem. Por isso você precisa dominar aquilo que você vai falar, você precisa se conectar com o público e você precisa ser genuíno. Se você precisar ler tudo o que você precisa falar, não vai parecer tão agradável e não vai ser uma boa palestra, não é? Uma outra coisa importante é relacionada à power pose, ou a pose do poder. O que essa power pose significa? É a postura do Superman ou da Superwoman. É a postura de alguém que tem poder, que tem propriedade, que tem autoridade naquilo que fala. Então, tem pesquisas mostrando que quando a gente adota essa posição antes de começar a falar ou antes de começar a gravar um vídeo, isso aumenta o nível de cortisol, aumenta o nível de testosterona e ajuda com que a gente tenha uma energia boa para passar confiança e começar a falar da melhor maneira possível. Então, tente fazer isso. Ensaie a power pose, adote uma postura, né, de mais poder, de propriedade quando você for falar. Uma coisa que ajuda muito nisso é não
dar palestras ou não falar ou não gravar na posição sentada. Quando nós estamos em pé, nós conseguimos atingir ou adotar essa postura de poder que nos ajuda a passar mais confiança para quem está nos ouvindo. Como uma mensagem final ou as minhas take-home messages, quero lembrar para você que para ser um good speaker, para ser alguém que se comunica com confiança, é preciso ter confiança, fazer pausas, respirar, usar o seu corpo e não esquecer de uma ideia, um foco principal e dar tempo para o indivíduo que está lhe ouvindo pensar. Seguindo essas dicas, você vai conseguir se comunicar com muito mais confiança e eu tenho certeza de que as suas palestras, os seus vídeos, tudo que você quiser fazer vai ser muito mais prazeroso, você vai conseguir fazer com muito mais eficácia e eficiência. Espero que você tenha gostado muito. Deixe os seus comentários, as suas sugestões, as suas solicitações de novos temas nas plataformas de comunicação da Círculo Educação em Saúde. Até mais!